Olá, gente, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje iremos entrevistar o Dr. Marco, cirurgião dentista, e descobrir como que é o dia a dia no consultório, no consultório odontológico, e responder algumas dúvidas que ficaram também do último podcast, do último episódio. Pode começar. Tudo bem? Bom dia. Sou Marco, sou formado pela Universidade de Itaúna há 22 anos, já de formado. Iniciei minha primeira pós na São Leopoldo Mandic, em odontologia estética, e em seguida fiz prótese pela BO. Posteriormente fiz implantodontia pela FUNORTE, fiz também curso com Celória, né, a respeito de harmonização facial, e vem sempre fazendo algumas atualizações também, inclusive na área do bruxismo, né? Que hoje em dia vem numa crescente aí muito grande, né, durante a população. A demanda hoje em dia sobre o bruxismo e a ansiedade, que também afeta, né? Tá muito grande, a demanda agora é grande, a gente passa, assim, como estamos clinicando agora, né, aqui na faculdade, a gente passa por isso, vive isso já, até em crianças mesmo, igual no episódio passado a gente explicou sobre o bruxismo e como a demanda está sendo grande, até nas crianças a gente está encontrando casos de bruxismo. Agora, nesse primeiro bloco, a gente vai falar mais sobre a realidade no consultório. No seu dia a dia clínico, você percebeu algum aumento de paciente com sinais de bruxismo nos últimos anos, agora, mais recente? Eu vou falar aqui o que eu vejo assim, no meu consultório, né? Porque a gente tem aquelas questões do que chega para a gente através das palestras, cursos e tudo, e tem o dia a dia do consultório. Então, falando assim, do dia a dia do consultório, a gente vem sim, eu venho acompanhando um aumento significativo nessa questão do bruxismo em relação aos pacientes. Bem, a gente também ficou em dúvida, porque no podcast passado, eu não sei se foi a Carol, que agora não está presente, que vai chegar mais tarde um pouco, ela questionou se que ela não faz odonto, ela é da área de marketing. Se isso seria causado, qual que seria um perfil mais comum desses pacientes? Às vezes você pode estar explicando pra gente. É relacionado à idade, rotina, profissão, em estudantes tem causado mais? Você consegue Sim, já é sabido que direcionar? o bruxismo, né, ele é multifatorial, ou seja, ele não é uma única causa. Existem diversas causas que podem levar o paciente ao bruxismo ou mesmo ao apertamento de dentes, principalmente quando dorme. Claro que às vezes a gente vejo paciente que desencadeia isso durante o dia também, né? Mas tá vindo uma crescente muito grande e me parece que essa questão hoje relacionada ao estresse, à correria do dia a dia, né? Essas questões também de rede social, parece que as pessoas hoje comparam muito a vida delas às outras, desencadeiam e deixam entender que a vida delas não tá boa, isso, É, aquilo, se cobram mais e a gente até comentou sobre isso no episódio passado, que hoje em dia tem muita comparação. E a gente viver uma vida de internet não é um dia a dia, não é o nossa trajetória durante todos os dias. né, não tem nada a ver Porque com a a gente realidade. não é dentro da realidade. A gente posta o que a gente acha que é certo, o que a gente gosta e pronto. A gente não mostra Né, e, as coisas ruins, nossos dias ruins, igual os influenciadores. Eles não mostram os problemas, eles não, passam é pra gente verdade. só uma imagem perfeita de uma vida perfeita. Que não Até é assim que mesmo, até mesmo você acontece. vê casal, né? O casal tá ali brigado no bar lá, ninguém tá conversando, um não tá conversando com o outro. Então ela Aí posta posta uma foto. foto junto, parece que tá na lua de mel. Exatamente. Amor da minha Aí, vida. aí às vezes outro casal tá ali, vê aquela foto, fala, nossa, o que que eles têm que a gente não tem, né? Parece que é tudo Verdade. perfeito, E não é, parece né? ser tudo É, igual. A exatamente. gente, eu falo por mim e pelas meninas também, que a gente já teve esse diálogo. Se compara muito com dentista já formado, igual o seu caso, já é 22 anos, né? É, Aí, 22, a gente se compara com dentistas já formados há muito tempo, pensa assim, será que a gente vai ser assim? Será que a gente vai conseguir chegar nesse patamar? Só que não é assim, né? é. Você faz seu nome, a gente faz seu nome, a gente vai fazer nosso nome. Eu falo que a comparação tem que ser você com você. Todo dia você procurar ser melhor. Uhum. Esquece quem está lá fora, cada um leva a sua vida,
Então, hoje você tem que ser melhor que ontem e pior que amanhã. Isso. Então, é uma crescente. Todos os dias, você não tem que estar se cobrando, comparando uma pessoa, porque as realidades são diferentes, Uhum. né? Hoje a gente se depara também com muitos alunos que precisam trabalhar para estar ajudando no custeio da faculdade, essas coisas, enquanto às vezes a realidade de um outro aluno é diferente. Fica o pai consegue aguentar a ponta sozinho, fica por conta só daquilo. Então, às vezes, se você fosse comparar com outras pessoas, né, mais complicado. Então, você tem que buscar sempre melhorar, sempre crescer, mas Ser você melhor que nós mesmos. exatamente, a sua briga, a sua luta, a sua disputa é com você mesmo. Hum. Eu até tava comentando isso com as meninas. A gente tem que realmente seguir o parâmetro de nós mesmos, porque não adianta eu querer ter a vida da Lívia se não é a mesma coisa. Eu não vou conseguir bater de Não, não frente vai. com isso. E também se eu viver a vida do outro, não tem como. Sim, Cada um tem sua realidade, Cada um tem sua vida. cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu jeito de pensar, o seu modo de agir. A gente não pode. Claro que a gente pode se inspirar em outros profissionais, exatamente, outras perfeito. pessoas, só que não querer ser totalmente igual. Porque também hoje em dia, a odontologia virou. Não é, antigamente era, nossa, era a fama. Hoje em dia, não. Hoje em dia parece que a gente tem que trabalhar mais com o marketing do próprio consultório clínica, porque hoje as pessoas olham mais isso. Pelo menos eu, quando eu tô interessada em alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é entrar no Instagram e ver, buscar sobre o que a pessoa trabalha, como é o dia a dia da pessoa, o que a pessoa vai me proporcionar, se é o que eu tô buscando. Hoje em dia, a odontologia, bem dizer, virou parte do marketing já. A gente olha primeiro, antigamente a gente olhava, pelo menos eu falo assim, pelas pessoas mais antigas da minha casa buscavam profissionais mais antigos da área, porque os da qualidade não seriam capazes de fazer o que um mais antigo conseguiria. E não Uhum. é assim. E não é desse Eu jeito que acho que funciona o hoje em dia. grande, de toda forma, o grande marketing da odontologia é o serviço que você presta. Então, se você presta um trabalho de qualidade, você vai ter seu consultório cheio. Também de nada adianta você captar pacientes na internet, no Instagram ou na E questão do chegar dentro marketing, da clínica ser e diferente. aí não prestar um bom atendimento, consequentemente, esse paciente não voltará. E aí você vai viver numa constante busca por pacientes, porque você não vai ter uma fidelização. Então, se você quer ter uma fidelização com seus pacientes, primeiramente, buscar ter o melhor tratamento possível para os mesmos. Igual, eu vou repetir, não adianta captar pacientes se você não vai conseguir mantê-lo no seu consultório, no seu atendimento. Então, a primeira coisa que eu falo a todo mundo, estuda, atualiza, busque conhecimento, esteja diariamente buscando cada dia ser melhor para que você receba o paciente, mas e aí ele fique lá com você. É igual foi falado também no episódio passado. A gente não tem, nós, profissionais da área da saúde, a gente não tem que olhar somente os dentes, o esmalte. Só isso, a gente tem que olhar, buscar ser amigo do paciente. Porque às vezes o que capta mais não é o seu trabalho ser bom. Às vezes a pessoa cria vínculo, confiança com você pela forma que é tratada. Sim. Isso é o principal. Claro que você tem que ter um ótimo. é, Desenvolvimento em É. tudo. Em Só que primeiro o que lugar, você tem que saber se está lidando com pessoas, a com seres gente. humanos, e Isso. não com uma máquina, né? É. Você não está consertando um motor. Então, ali tem pessoa que tem o sentimento, que ela tem dor, ela carrega traumas, né? Então, consequentemente, é isso que você falou, vale a pena lembrar que você está lidando ali com seres humanos, né? E aí, o atendimento, ele tem que ser um atendimento mais humanizado. É. Nós temos bons profissionais que se atentam a isso, mas infelizmente temos profissionais que às vezes Que vive no automático. Trata como exatamente, se que às vezes vai fosse. no automático e o paciente não se sente muito bem amparado, vamos dizer Uhum. assim, né. Igual essa questão do bruxismo. Pra gente tentar entender o que acontece com a pessoa, porque pode ser que a pessoa tenha um bruxismo por conta de estresse, ansiedade, trauma, comparação. Pra você chegar no diagnóstico e ver o que tá causando, você não vai tratar a primeira causa, você vai ter que procurar saber o que tá causando isso. A gente tem que buscar entender o que causa para poder tratar, para poder não Às repetir vezes, como que novamente. tá o emocional do seu paciente, né? Se ele já É, tem um histórico de ansiedade, um histórico de estresse, você poder dar um diagnóstico melhor pro seu paciente também. igual foi Relacionamento. falado também, se nós não acharmos que vamos conseguir passar por
profissional, tipo, da psicologia, procurar encaminhar para um psicólogo, alguma coisa assim, para poder tratar primeiro o emocional, para depois tratar, vamos dizer, a estética, que não é só É. estética dental. A questão do bruxismo, como eu disse anteriormente, ela é multifatorial. Então, é preciso uma avaliação muito criteriosa do profissional, Uhum. porque várias outras causas também desencadeiam o bruxismo, né? É importante ressaltar que o paciente ele pode desencadear um bruxismo por problemas de maloclusão, por problemas de eh, falhas dentárias, né? Desencadeiam muito o bruxismo. É claro que dentro do dia a dia nos faz perceber que o estresse parece estar associado mais ao bruxismo. Porém, como eu disse, o profissional tem que avaliar todos os âmbitos. Existem até fatores genéticos que levam ao bruxismo também. Uhum. Então, você tem que estudar o paciente num todo. Procurar, às vezes, tentar pelo menos saber como é que anda o estilo de vida dele, avaliar bem a oclusão, entre outros fatores mais, para você poder ir na causa, né, daquilo ali e cortar o mal pela raiz, para você tratar realmente o bruxismo e não ficar somente no paliativo, aquela questão só de plaquinha, essas coisas, né? Eu digo que a plaquinha ela vem para uma emergência, né, de imediato. Você pega um paciente com bruxismo severo, de imediato você faz uma placa meio relaxante. E nem sempre as placas É, ajudam. Às vezes, dependendo dos casos, ser muito complexo, o paciente, às vezes, ter a mordedura muito forte, acaba quebrando até a plaquinha, né? existem casos que, sim, chegam a fraturar a placa, né? E aí, cabe ao profissional, então, como eu disse, sim, às vezes você tem um tratamento imediato, que você vem com uma plaquinha meio relaxante, mas posteriormente você vai investigar o que é que está desencadeando aquele bruxismo no paciente. Exatamente. E, quais que são as queixas mais frequentes que levam os pacientes nos consultórios, nesses casos? É dor, sensibilidade, é São os sinais estética? e sintomas clássicos, né, do bruxismo, que ficam bem evidentes para a gente quando o paciente está com bruxismo. Aquela questão da dor próximo, assim, principalmente a região do ouvido, né, ao amanhecer, que a gente fala que tem um desgaste, às vezes, grande do masseter, trabalhou ali a noite inteira. Pensa bem, você vai para academia e você fazer exercício no mesmo músculo a noite inteira. Então, de manhã você vai ter uma dor naquele músculo, naquela musculatura. Faz sentido. E além disso, você tem aquela questão também que você avalia, você consegue, às vezes, muitas vezes, perceber claramente o desgaste nos dentes provenientes do bruxismo, né? Então, a gente tem sinais e sintomas clássicos que normalmente são os que o paciente traz para a gente, assim, no consultório. Uhum. Muitos pacientes já chegam lá sabendo que tem bruxismo, ou normalmente eles descobrem durante as consultas, a primeira avaliação? Uma grande parte chega sabendo, né? Às vezes a esposa ou o marido, ó, você está rangendo dente de noite, aquele negócio, e a pessoa vai, acorda com o dente, não dente, desculpa, acorda com aquela dor, né? Na região do masseter e tudo. E tem aqueles casos também que o paciente ressalta a dor e tudo e não sabe, né? Mas em grande quantidade, sim, o paciente já chega relatando o bruxismo. Até porque a gente vê um acesso mais fácil hoje da população com a internet, então muitas vezes eles já pesquisam os sinais, Sobre. sintomas que eles Uhum. estão sentindo e já vem lá para ele mais ou menos ali o diagnóstico, É, né? hoje em dia a gente tem acesso A a informação, tudo, a quanto é informação. tipo de informação na internet. Agora, por exemplo, esses chats que respondem tudo, você já tem acesso a tudo. A gente consegue até se automedicar que é errado, É, contando o que que tem. Aí é. quando você vai ao médico ou ao dentista, já sabe qual que é o caso que tem. Quais que são os sinais clínicos que mais chamam a sua atenção quando suspeita de bruxismo? Agora, acabei de falar, né, anteriormente aqui, os sinais clássicos mais evidentes que a gente vê é o paciente quando queixa dor, principalmente ao amanhecer, às vezes dificuldade de abertura da boca também, né? Aí você faz uma avaliação, às vezes intrabucal, você consegue ver os desgastes do dente proveniente do bruxismo, a gente vê aquele desgaste, fica o dente bem polido mesmo na região do Uhum. desgaste, quase que, né? Tem pacientes, nossa, eu falo por mim que já peguei alguns, que já não tem nem. Como que eu falo? Não é estética. A anatomia do dente já não tem mais.
Isso, aí já já assim. são casos severos e avançados, e já que paciente que vem há um grande tempo já com bruxismo e não buscou tratamento, não buscou ajuda. Então, eu já tive pacientes que chegou à expulsão pulpar, de tanto desgaste de dente, né? Principalmente na região anterior aqui, ó. O paciente tinha mordida profunda, começou a ranger os dentes e chegou à expulsão da pulpa. Em relação ao bruxismo em vigília, que é aquele durante o dia que a gente trava os dentes sem perceber, na hora de conversar, na hora que a gente tá intertido com alguma coisa. É mais fácil identificar do que o bruxismo que a gente, na hora de dormir? Ah, é mais ou Ou menos, é mais ou menos não, igual, né? igual, né? A vantagem é que o paciente é mesmo já te fala, né? Que ó, eu fico apertando o dente durante o dia, né? Então, assim, o paciente já quase que traz aquilo pronto para você, mas os sinais para diagnóstico também do bruxismo noturno também são, na maioria das vezes, bem evidentes. Em relação... Você já atendeu pacientes jovens com desgaste dental Muitos, até precoce? crianças. Crianças hoje, a Mas em gente... casos severos assim? Não, 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 né? não cheguei a pegar criança com desgaste tão grande, mas a gente tem tido cada vez mais também crianças com bruxismo. Eu falei até isso aqui na clínica do odonto pediatra. Me parece que as crianças desenvolvem mais o bruxismo. E a gente pensa assim, que realmente tem crianças que passam por muita coisa, mas isso é... A gente pensa assim, seria nervoso, ansiedade ou seria já da Genética. genética? Eu, particularmente, acredito mais no estilo de vida que as crianças estão tendo hoje em Levam, dia, né? Hoje em né? dia. Muita hiperestimulação, né? Eu Com falo... celular. Eu falo assim, em Tanto relação ao porque se a celular... gente for analisar anteriormente, não era comum, Não. entendeu? E hoje está sendo muito comum. Então a gente avalia muito o estilo de vida, né? Agrega aquilo ali. A ficha clínica que a gente responde, aqui da odontopediatria, ela é muito complexa. Ela pergunta sobre tudo. O que tem de criança, quando você vai fazer, que fala assim, eu tenho ansiedade. Criança, tipo assim, de 4, 5 anos, com Sim, muita já desencadeando ansiedade. ansiedades, né? Desencadeando ansiedade, problema pra dormir. Aí eu fico me questionando se pode ser o estilo de vida que a criança leva ou se ela já nasce com isso. Porque, igual, eu atendi a mãe falou assim, eu não entendo o motivo de tanta ansiedade. Eu acho que o uso excessivo da tela na vida da criança está desencadeando muito isso. Eu observo cada dia mais, as crianças, elas querem 24 horas tela. Elas já nascem com Tela, é tablet, telefone, a televisão tem que estar no YouTube. E assim, a criança hoje, você não vê de forma alguma ela tendo, vou falar mais na minha época ainda, né? Que a gente tinha aquela negócio de brincar, de correr, aquilo. Então, quando você estava naquilo ali, a você brincadeira estava... era na rua, era você ser estava livre. esquecendo o resto do mundo. A criança hoje, a diversão dela, muitas vezes está focada nos problemas do mundo. Sim. Criança hoje em dia não está sendo igual, criança, Não né? está sendo, exatamente. Até em Lamentável. relação ao atendimento, hoje em dia a gente tenta brincar, conversar, interagir, desenho, colorir. Não, eles não aceitam. A Agora, se criança você hoje mostrar uma tela, tipo um tablet, um telefone, é na hora. quietinho. Sim, a gente foi atender um paciente, ele falou comigo, com a minha dupla, assim, que deixaria a gente atender se colocasse uma música que ele gostava de escutar. E ele só deixou acabar o procedimento quando colocou a música, ele ficou quietinho. É assim, coisa de louco. Eu brinco muito que antigamente, eu falo assim, na minha época os pais mandavam nos filhos. Hoje os filhos mandam nos pais. Hoje os filhos Ele mandam. bate o pé e não tem negócio. Senão eles Sim. fazem um escândalo, o pai, para não passar vergonha, cede, a mãe cede, Aqui tal, é tal. desse jeito. Eu falo que antigamente os pais, a gente tinha mais respeito. E hoje em dia não. Hoje em dia, se você não aplicar a tal da educação positiva, você não consegue controlar. Eu falo muitas das vezes de pais ter que deitar com as crianças para poder atender. A gente tem que fingir que tá atendendo Só que o pai. aí, às vezes, nessa questão da própria criança tomar as decisões, é o que a gente acabou de falar. Ela já não está sendo nem criança mais. Não. Porque ela está tendo que tomar as decisões dela e o pai aceitar. Porque ela decide, eu quero isso e pronto. Os pais não estão colocando limite, né? Não Nossa, tá é uma criança, não. Por um lado, eu até entendo, porque realmente são crianças pequenas, tem umas que já não sente medo, já não tem, já foi e já não deu trabalho. Mas eu vejo muito também que os pais colocam muito medo em relação ao dentista médico. Eu chamo muita atenção dos pais em relação a isso. Eu falei isso com uma mãe de uma paciente. Eu falei assim, olha, não pode falar. Se você não ficar quieta, elas vão arrancar os seus dentes e tudo. Mas você não pode falar isso, porque na hora do atendimento, a gente até prefere
que os pais não entrem. Mas Né? a criança Só se nem for, entra quando você falar isso com ela. se for criança, tipo, A gente vê criança... como um Nem com a monstro. mãe, nem com o pai não É. entra. Eu, O monstro tá ali, ó, vou arrancar meus dentes. sim, eu acho que tem que ser trabalhado em casa. Eu até falei agora, se você falar isso, ele não vai conseguir confiar em mim nem na minha dupla, a gente não vai conseguir mexer. Eu não confio no monstro, eles se É. tornaram um monstro. Não confio. Por exemplo, já chega ali, você vai acontecer o caso, tipo assim, eu atendi uma paciente, ela tinha 14 anos e ela tava assim com os dentes todos destruídos. E ela falou assim, eu tenho trauma de dentista. Peguei quando eu era criança. Tenho mais de 8 anos que eu não coloco os pés no dentista. Por conta de trauma. Porque minha mãe me colocou medo e pra acabar de inteirar por ser criança e ficar nervosa, teve um caso de quebrar uma agulha dentro da boca. Aí acabou. Ela falou que depois disso não procurou dentista mais. Ai. Procurou recentemente porque tava com dor. Aí eu falo, o problema já começa em casa. Porque se a gente, por exemplo, você pega pais ali que sabem conversar, que falam, não, elas vão conseguir atender melhor, deixa que a gente conversa com criança, interage, dá brinde, dá brinquedo, brinca, e eles já ficam quietinhos. E parte muito do profissional também saber orientar os pais com relação ao que ele vai ser feito em casa para quando a criança chegar no consultório ela colaborar. Parte também do profissional. Ó, papai, mamãe, pelo amor de Deus, não fala isso. Senão eu vou ser um monstro na frente do seu filho, ele não vai deixar eu chegar nem perto dele. E quem vai sair prejudicado é a criança, né? Todo mundo, né? É. O profissional, os pais, a criança, todo mundo. Em relação ao tratamento e abordagem humanizada, como que um dentista pode abordar o assunto da ansiedade sem ultrapassar no limite da nossa área? Que você citou há pouco tempo, né? Aí já bate essa intercomunicação do cirurgião dentista com os outros profissionais, né? Detectado que o problema realmente está associado à ansiedade, estresse, aí parte da orientação do profissional, do cirurgião dentista, em relação ao paciente para um tratamento não somente dentro do âmbito da odontologia, mas sim com relação às outras, né, áreas, com a psicologia, até uma psiquiatria, né? Então, assim, o cirurgião dentista diagnosticou, ó, o paciente está tendo um desencadeamento de bruxismo. Por esse motivo, no caso que quando envolveria um tratamento psicológico também, então cabe ao profissional orientar o paciente para ele procurar tratamento também em outras áreas no intuito de estar, né, ajudando no tratamento final. Em qual situação você encaminha o paciente para um psicólogo ou para outro profissional? É sempre naquela situação que você tem certeza, né? Que o paciente desencadeou um bruxismo, que ele já se encontra no nível de ansiedade, estresse, você tem certeza de que ele tá associado com aquilo ali. Então, às vezes, você vem com tratamento, igual eu te falei, paliativo ali, com uma placa, alguma coisa emergencial, e aí sim você vai desencadear, você vai orientar o paciente para um tratamento psicológico e ou psiquiátrico, né? Dependendo do caso, para que você consiga um tratamento melhor para o paciente, né? O paciente consiga realmente eliminar o bruxismo através da causa, caso seja diagnosticada essa causa do paciente. E essa placa miocorrelaxante, ela resolve o problema ou só protege os dentes? Olha, Depende do caso. igual eu falei assim, eu associo a placa mais uma situação emergencial, né? Eu sempre, igual eu falo, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Então, o paciente chega, ela está lá com bruxismo severo, você vai entrar com uma placa, no intuito não só proteção aos dentes, mas também o paciente vai atingir uma desoclusão que, na maioria dos casos, ele não range o dente, né? Quando ele para de entrar naquela oclusão que ele tem no dia a dia. Então, emergencialmente, sim, a placa ela vai resolver, mas eu gosto sempre de procurar saber a causa principal, para que você possa depois, num segundo plano, tratar a causa do que está desencadeando o bruxismo do paciente. Em relação, o paciente costuma perceber que a dor pode ser ou estar relacionada emocional ou normalmente associar apenas com uma dor de dente. Existem pacientes que chegam relatando dor de dente, você vai avaliar e não tem nada a ver com dente, está na região mais, igual eu te falei, mais na região de ATM, né? E tem pacientes que às vezes já vêm falando que está com dor já no local certo,
não de dente, mas sim estou com dor na mandíbula, estou com dor nessa região próxima ao ouvido, né? E aí sim o profissional consegue fazer o diagnóstico e orientar o paciente. E alguns outros casos também, às vezes o paciente em si já busca eh, pesquisar mais sobre o assunto e já vem relatando até que está com bruxismo mesmo. E aí você vai investigar, realmente encontra-se em quadro de bruxismo. Em relação ao tratamento multidisciplinar, realmente faz diferença na evolução do paciente? Com certeza. Sendo principalmente, igual eu falei, o bruxismo multifatorial, né? Muitas vezes, se tem uma coisa, igual a gente estava comentando muito sobre a questão da ansiedade, do estresse, às vezes foge até um pouquinho da área da odontologia, então, assim, de necessidade de um tratamento multidisciplinar. É, acho que a gente até chegou a comentar sobre isso. Você acredita que precisa ter um olhar mais humanizado e mais integral com o paciente, né? Com No dia a certeza, dia. sem dúvida, com certeza. Tem algo? Pode perguntar. Então, é porque eu tenho uma pergunta. Diferente das meninas, eu faço marketing, né? Eu sou um ponto em preto, literalmente, aqui, né? O que que acontece? Além de fazer marketing, eu também sou fotógrafa, então eu tento conciliar os meus dois trabalhos e com isso eu acabo fazendo uso excessivo de cafeína, energético, e eu sei que não sou só eu, porque hoje em dia todo mundo ligado nos 220, né? Então as pessoas buscam esses recursos cada vez mais para conseguir ficar mais ligados, para conciliar com as demandas do dia a dia. Sim. E eu queria te perguntar, o uso excessivo desse tipo de cafeína, energético, pode agravar a questão do bruxismo? Eu não atribuía a cafeína ser a causadora do bruxismo, mas sim o porquê que você está usando a cafeína. Se você está usando a cafeína, é sinal que o seu organismo, seu corpo está pedindo socorro. Né? Você já está usando ele mais do que ele foi programado para poder suprir ali. Então, você já está usando de artifícios para tirar mais do seu corpo. Isso vai desencadear o quê? Estresse, né? Um cansaço excessivo e tal. E aí você está no uso da cafeína, aí você fala, estou com bruxismo, tá, cafeína. Eu, particularmente, acho que não necessariamente a cafeína, e sim o motivo de você estar usando a cafeína poderia estar mais assim, desencadeando o bruxismo. Certo. Uma dúvida que eu tenho também para a gente, estudante de odontologia, qual a importância de aprender e escutar além da queixa principal? Quanto mais você buscar ouvir o paciente, melhor vai ser o seu diagnóstico, né? Muitas vezes o próprio paciente já te entrega o diagnóstico pronto, assim, né? Ele já vem, tem pacientes que têm clareza na hora de passar as informações, né? E às vezes bate muito em cima daquilo que você está já investigando o paciente. Então, isso aí sem dúvida, isso aí é fundamental, você ouvir o paciente, buscar puxar do paciente o maior número de informações possíveis, né? Várias coisas. Como é que está sua noite de sono? De manhã, como é que você... Às vezes ele não vai te falar, mas você pergunta, quando você acorda, o que que você sente, assim, nessa região e tal? Como é que tá seu dia a dia? Como é que Tem tá seu paciente que às vezes trabalho? acha que é dor no ouvido, mas acaba que não é, né? Que aí você fala, mas tá doendo os dois ouvidos, né? Então, assim, aí você começa a buscar informações do dia a dia do paciente. E, além de tudo, igual eu falei, é importante também fazer avaliação intrabucal para você diagnosticar o bruxismo se está associado mais a estresse, ansiedade, ou necessariamente, se às vezes é por falhas de dente, por maloclusão. É sabido que pacientes, vamos supor, uma maloclusão com algum toque prematuro, o próprio organismo, o paciente vai começar, às vezes, a desencadear um bruxismo, ranger o dente, que é, às vezes, o próprio organismo mesmo tentando desgastar aquele dente ali para que os dentes possam entrar em oclusão novamente, né? Uma coisa meio que involuntária, vamos dizer assim, né? Em quais situações você encaminharia um paciente para um psicólogo ou outro profissional? Como eu disse anteriormente também, né? Quando você tem certeza que o bruxismo daquele paciente está totalmente associado à ansiedade, a estresse, né? Aos problemas emocionais do paciente. Então, aí você vai encaminhar para... Nesse caso, você encaminharia primeiro para o psicólogo e depois começaria o tratamento, ou em conjunto com o psicólogo com você já certeza, trataria? Igual eu te falei também, vamos supor, chega um paciente com quadro de bruxismo severo, você vai fazer o tratamento junto com outro profissional, porque de imediato, às vezes, você já vai entrar com uma placa meio relaxante, né?
E aí, o profissional, o seu paciente vai no outro profissional, mas é importante ele estar vindo em você também para você estar acompanhando Acompanhamento. como está sendo a resolução do problema dele. Se realmente aquilo ali está resolvendo o problema do paciente, ou se de repente você vai ter que investigar mais coisas, né? Então você tem que Em, estar, assim, em conjunto com os outros profissionais para você estar vendo se está evoluindo ou não. em caso da placa mio-relaxante, vai colocar, aí você vai avaliando você avalia de 6 em 6 ou avalia antes disso? Pra saber se realmente tá dando certo. Caso dê certo, aí já finaliza com ela, somente com ela, Inicialmente, você vai avaliar o grau de severidade do do bruxismo do bruxismo. paciente. Vamos falar, o paciente chegou com um grau severo de bruxismo. Eu vou acompanhar inicialmente semanal. Fazer um acompanhamento semanal, né? E aí, vamos supor, se eu estiver vendo já uma evolução, uma melhora, eu começo a espaçar mais esses acompanhamentos, né? Até, de repente, chegar um dia eu poder dar alta para o paciente com relação a esse tipo de tratamento. Agora, o paciente com bruxismo um pouco mais leve, de repente você pode fazer um acompanhamento um pouco mais espaçado, né? Em caso da placa não fazer nenhum efeito, qual que é o próximo passo a ser tratado Em ve- a para poder placa, tratar isso? tendo ou não efeito, você tem que Que manter ela. avaliar o porquê que o paciente desencadeou aquele bruxismo, né? Uhum. Então, a placa fazendo ou não, ela, mesmo que ela tenha feito efeito, ok, beleza, ele está usando a placa, está tendo um bom tratamento, uma boa resposta, mas eu Boa preciso ir mais evolução. além, eu preciso ver o porquê para eu poder até tirar aquela placa do paciente, para que ele não fique refém dela pro resto da vida, né? Para de repente ele possa ter mais conforto para dormir e tal, porque de repente, esse paciente desencadeou o bruxismo porque ele extraiu prematuramente um molar. Aí eu fui lá, fiz o implante, acompanhei, ó, o paciente melhorou. Tira a placa, faça acompanhamento. Eu vi que o paciente acabou com o bruxismo, maravilha, eu não vou sujeitar ele a ficar refém de uma placa pro resto da vida, sem Hum. necessidade, né? Nesses anos, 22 anos, né, que você falou, você já pegou algum caso muito grave de bruxismo? Já, como eu disse, eu já Você pode peguei, contar sobre a evolução? Como foi? já peguei o paciente com bruxismo tão severo que veio a expulsão pulpar, né? E aí é um tratamento muito complexo, porque é um tratamento que você tem que refazer toda, né? Reabilitar totalmente o paciente. A- Restabelecer dimensão vertical de oclusão, relação cêntrica, né? Então, aí já é um caso totalmente complexo, já tem que pegar um paciente, montar no articulador, restabelecer ali qual que é a posição dos dentes dele e reabilitar tudo, desde a região posterior até a região anterior. Então, são casos extremamente complexos, tratamentos longos, né? Mas tem que ser feito, claro, desde que o paciente também queira tratar isso, porque quando você passa para o paciente o custo de um tratamento desse, a demora que demanda, então, infelizmente, muitos desanimam e acabam, às vezes, caindo até em prótese total. A maioria, pelo menos ao meu ver, a maioria acontece isso. Porque hoje em dia os pacientes não buscam saúde bucal mais, não. Eles buscam estética. Nossa, eu tô assim. Infelizmente. Eu fiquei assim, perplexa com os casos que eu tinha visto na internet. Por exemplo, hoje em dia o pessoal busca só harmonização. Sim. Não Os só a de... harmonização, mas o paciente chega com os Esté... molares lá Isso. abertos, drenando coleção purulenta. E aí você fala com o paciente sobre a necessidade de um tratamento endodôntico, às vezes de exodontias, ele tem aqui uma cárie no dente anterior. Ele vai lá e quer arrumar essa cárie para ele ir lá pro rodeio ficar rindo e pronto. Tá tudo certo. As meninas aqui vai lembrar. Tem paciente com dente desse jeito que quer fazer clareamento, quer fazer lente. Isso, as meninas vão lembrar. Semestre passado eu tive um caso exatamente assim. A paciente chegou, tinha gengivite grau, acho que 3, a gente tratando e conversando, e, tipo assim, toda semana. Tratou, ficou bonitinho. Passado poucos dias que eu espacei ela pra atender outro paciente, ela voltou. Tava do mesmo jeito. Aí a gente conversou, né, aí ela, mas eu não posso fazer isso assim, porque vai demorar demais. E eu tenho um show do Eduardo Costa eu não posso. Aí chegou num caso da extração já do dente pra colocar uma pra ela. Não posso, porque eu preciso ir no show do Eduardo Costa e eu vou precisar do sorriso bonito. Aí minha professora ficou tipo assim, e agora? O que faz? Aí eu conversei com ela, aí expliquei o que a gente poderia fazer, o tempo que demoraria. Ela não quis. Ela falou assim, então eu prefiro encerrar o Muito tratamento comum. e ficar com o dente do jeito que eu tô.
Olha pra você Que ver. ela foi buscar outra pessoa que fizesse aquilo pra ela, que ela queria. Aí ela É. depois ela mandou mensagem perguntando se eu não teria algum profissional pra indicar. Aí eu indiquei a minha prima, a gente conversou, entrou em consenso, apresentou tudo pra ela e a minha prima mostrou que seria de uma forma mais rápida, porque aqui na faculdade a gente não tem clínica todos os dias, então acaba que é mais demorado mesmo. Ela não quis. Uhum. Ela não quis. Aí eu busco pelo menos as pessoas que eu atendo perguntar como é que tá indo a evolução, o que tá precisando, se tá sentindo alguma dor. Ela nem respondeu mais. Acabou. Acabou Aí ali. você vê todo dia aí. O paciente está com. Tá até sendo edentado na região posterior, que é polente. Mas, poxa, mas você vai gastar aqui, dá para você fazer os implantes, sabe? No seu posterior. Não quero polente. Já aconteceu o caso de Ixi. quando eu trabalhava com consultório, trabalhava auxiliando no consultório, o paciente queria extrair todos os dentes porque viu uma prótese e achou que a prótese seria a melhor solução, porque os dentes iam ficar perfeito e já não precisaria de tanto cuidado assim. Aí foi o dente explicou, não é bem assim que acontece, não. É. Você precisa ter cuidado como se fosse o seu próprio dente mesmo. Sim. Na cabeça das pessoas, a prótese é a Você quer alternativa falar, mais no fácil. caso, um protocolo, uma Isso, fixa, né? isso. Eu falo que o cuidado é até mais difícil que o dente. Porque o implante, né, a superfície dele, ela é toda porosa, toda irregular. Para que o osso realmente venha fazer a osso-integração íntima com o implante. E aí, às vezes, uma pequena perda óssea que você tem naquele implante, aquele espiralzinho começa a ficar exposto. Então, se ele é uma região muito porosa, para o osso ter uma boa adesão ali, obviamente a bactéria também vai encontrar uma superfície muito propícia para ela aderir ali. E às vezes o paciente não vai conseguir higienizar depois aquele como deveria. Vai desencadear uma periimplantite, posteriormente aqui, uma perda do implante e a perda inclusive do osso. Muitas vezes impossibilitando o paciente até de uma nova cirurgia, de um novo implante naquela região. Porque às vezes tem região depois que ficam totalmente, assim, muito complicadas para enxerto ósseo, dependendo da perda óssea que o paciente tiver. Eu realmente não entendo. Eu falo assim que, agora comparando com a clínica de odontopediatria, a gente vê que criança realmente tem dificuldade. Porque você tem que ensinar. Às vezes, por mais que pai e mãe ensinam, eles ainda não conseguem seguir com isso. Mas o problema é que muitos poucos pais ensinam também. É, Nessa exatamente. correria do dia a Muitos dia, poucos. Eu já pai ouvi e mãe falar assim. trabalham, aí ainda tem que dividir o tempo com rede social, com WhatsApp, com um monte de É. outras coisas, não sobra tempo para os filhos, não. Ai, porque demora Verdade. muito. Ele falou que não vai escovar e eu não escovei. Eu falei assim, tá, mas olha pra você ver o transtorno que causou. Porque agora a gente não consegue mexer porque ele não quer deixar a gente encostar. E se tivesse tirado 5 minutos do seu dia, do seu tempo, pra poder ensinar a escovação? Por Mas exemplo, dá a para ver gente mais fez. umas 3 postagens, né? 5 minutos. A gente foi É, na. bastante. Hoje, ué. eu, a Alexa e a Bruna, a gente foi numa escola fazer escovação. Eu fiquei assim, encantada mesmo, com a quantidade de criança que agora tava lá fazendo escovação. Aí a gente questiona. Você sabe escovar o dentinho, a quantidade certinha de parte? A maioria sabia. Aí a gente questiona, né? Porque tem que perguntar, fala assim, quem te ensinou? A mamãe e o papai me ensinou. Mamãe coloca vídeo. Tem muitos pais que realmente preocupam, não é? A quantidade muito grande de criança que sabia escovar direitinho. A gente não precisou instruir em nada. Bonitinho. Teve uma que falou assim comigo, tem 3 aninhos. A gente tem que passar o fio dental também, né? Olha pra você ver. É uma Isso boa vem de orientação do casa. pai. Aí eu falei assim, você aprendeu isso aonde? Ela, minha mamãe colocou pra mim. Tá vendo? A educação vem de casa. Bem, literalmente vem de casa. Então, gente, a gente hoje procurou entender mais um pouco do bruxismo no dia a dia do consultório. Pode ser o reflexo de uma mente sobrecarregada e como é importante olhar isso, né? A gente precisa, nós, pelo menos, que estamos formando, os cirurgiões, dentistas que já têm, entendemos que precisamos olhar além do esmalte, além da restauração, além das radiografias, precisamos serem seres humanos, pois também estamos cuidando do amor de alguém, né? De vocês, e nosso próximo episódio nós traremos uma psicóloga, uma convidada especial, psicóloga, para falar um pouco sobre o bruxismo, né? E com isso, nós encerramos então esse episódio. Isso.
Então, pessoal, se inscreve no canal, deixa o seu like para ajudar a gente que está aqui fazendo isso com muito carinho, falando para vocês. E ativa o sininho para não perder mais nenhum episódio. A gente Podcast Pixelado.